Olá, meu caro, minha cara, seja bem-vindo a este canal. Hoje nós começamos esse encontro falando de preparação para a sua OAB. É isso mesmo, o Legale está liberando, está disponibilizando para você aqui no canal do nosso canal do YouTube toda a preparação para a segunda fase da OAB em Direito Tributário. Meu nome é Rubens Kindem, eu sou professor de Direito Tributário aqui do Legale, sou professor de exames de ordem já há mais de 15 anos, onde eu trabalho ativamente com os alunos na preparação para a segunda fase. São diversos alunos na nossa história aí que foram aprovados, muitas histórias de sucesso nessa segunda fase, e hoje aqui no Legale eu quero dividir com vocês um pouco disso, para que através dessa plataforma a gente possa te auxiliar aí na sua casa, na preparação para a segunda fase, e você vai ter aqui toda a informação necessária, tudo aquilo que for necessário para a elaboração da prova da segunda fase. Você vai perceber que a gente vai separar aqui em aulas de direito processual, onde a gente vai rever as questões de ordem processual, as peças especificamente, e também falaremos num outro momento sobre o direito material. Então, cada aula vai ter aqui um tema específico, você pode acompanhar aqui no nosso canal, e você vai ter todas as aulas aí disponíveis para que você possa assistir, reassistir e fique à vontade. Antes de eu começar o nosso conteúdo, deixa eu te fazer uma colocação que é a seguinte: você consegue falar comigo através das redes sociais, Facebook, Instagram, e-mail, e através do próprio YouTube. O que você precisar de informação, precisar de ajuda, conta comigo, pode mandar mensagem que eu respondo assim que possível. E existe também, caso você queira, a possibilidade de a gente fazer um trabalho mais personalizado. Além dessas aulas que estão disponíveis aqui no YouTube, que estão aqui gratuitamente para você, se você quiser, você pode fazer um trabalho personalizado, e aí para isso você manda um e-mail aqui para mim neste e-mail, manda uma mensagem para mim neste e-mail, informando: olha, Rubens, eu assisti a sua aula no YouTube do Legale, eu quero fazer uma mentoria com você para a segunda fase, e aí eu vou te responder com as informações que são necessárias para que você possa ter essa figura com a gente. Existem grupos que a gente vai formando, e aí, caso você tenha interesse em ingressar em qualquer dos grupos, eu vou te passar as informações certinhas através lá do e-mail, tá bom? Então, é isso. Vamos começar o nosso encontro de hoje, onde eu quero chamar a sua atenção para algumas questões do edital. Rubens, o edital é importante? Muito. Porque muitas informações da prova são garantidas ali no edital, e é importante que você saiba a regra do jogo antes de jogá-lo. Então, a partir do momento em que o edital traga determinadas regras, a gente tem que seguir essas regras para não ter dor de cabeça. E eu quero começar essa orientação com você a partir de alguns itens que eu separei do nosso edital. Lá no edital da prova da OAB tem, por exemplo, a menção de que as respostas nas questões discursivas devem ser precedidas da indicação do item quando for perguntas que tenham lá A, B, C, duas, três perguntas na mesma questão. A partir do momento em que a prova exija isso no edital, se o nosso examinando não fizer a indicação acerca de onde esteja ali a sua resposta para a pergunta A, para a pergunta B, para a pergunta C, o que vai acontecer é que esse aluno vai receber a nota 0, ele vai ter a nota zerada se ele não obedecer a esse requisito. Então, sempre que você for responder as perguntas da prova, indique isso na folha correta e indicando qual é a pergunta que você está respondendo ali naquele momento. Olha o que ele coloca no item abaixo, ó. O examinando que indicar somente uma alternativa, A ou B ou C, e na sua resposta não assinalar a alternativa subsequente, ela vai ser corrigida integralmente como se estivesse fazendo menção àquela anterior. Então, cuidado com isso. Recentemente tive um aluno que falou: Rubens, eu comi bola, eu respondi todas as perguntas em uma só página. Não pode acontecer isso, tá? A prova, você vai perceber que vai ter uma folha de peça para peça processual, uma folha não, são 5 páginas só para peça processual, e depois mais uma página com 30 linhas cada página, para que você responda cada uma das 4 questões que compõem a prova. Então são 5 páginas para você preencher a peça processual e 4 páginas, uma para cada questão, para as respostas. Então, se você vai responder a pergunta 1, e a pergunta 1 tem subdivisão em perguntas A, B e C, na folha da questão 1, você vai indicar qual que é a resposta da A, qual que é a resposta da B, qual que é a resposta da C.
Aí uma pergunta que eu sempre ouço. Rubens, e se eu responder primeiro a B e depois a A, eu posso? Pode, não tem problema nenhum. Desde que você indique qual é a resposta da alternativa, da questão B, qual que é a resposta da questão A, qual que é a resposta da questão C, tá? Então, muita atenção nisso. É importante que você não coma bola com coisas bobas assim, porque essas coisas bobas podem derrubar. Esse aluno mesmo que eu te falei agora, há pouco ele teria conseguido, por pouco ele teria conseguido, ele foi muito bem na peça, mas ele foi muito mal nas questões, zerou as questões porque ele respondeu todas em folhas erradas, em folhas erradas mesmo, então ele não teve ali a pontuação, tá bom? Um outro ponto que é importante, a nossa prova, seja nas questões, seja na peça, cuidado com os limites da folha, tá? Então, a sua folha de exame, a sua folha de prova, ela vai vir lá com a indicação do número de linhas e também vai ter lá as margens. É importante que você obedeça às margens. Fazer como está indicado aqui pode levar à desconsideração do que esteja escrito aqui, podendo, às vezes, a depender da situação, até levar a uma nulidade da prova e a atribuição de nota 0 para a peça ou para a questão que tiver acontecido isso, tá? Então, muita atenção nisso. A gente não quer passar esse dissabor. Então, é importante que você responda a sua peça com uma letra bacana, com uma exposição bacana do seu raciocínio, mas também obedecendo os limites que a prova já pré-determina, tá legal? Um outro requisito aqui é lembrar que a gente não pode criar informações na nossa prova. Então, lá na nossa peça prática profissional, seja nas questões que forem respondidas mesmo nas perguntas, é importante que a gente não faça a criação de informação nenhuma. Nesse caso, aqui, o que o edital faz menção de forma expressa é o fato de que o examinando não deve assinar a sua peça de forma nenhuma. Ele não pode identificar, olha como está colocando aqui, ó, advogado OAB Reticências, local, data, nome, assinatura do advogado, número do OAB. Por quê? Se eu fizer a indicação do meu nome, do meu RG, do meu número de inscrição lá da prova, qualquer coisa, isso vai levar à atribuição de nota 0 pelo examinador, porque isso seria encarado como uma forma de identificação da peça. Isso não pode acontecer. Então, a gente não pode indicar, não deve indicar nenhuma informação aqui em relação ao nome ou ao número do advogado, e eu até gosto da ideia de indicação de local e data dessa forma, nem indicando o local da prova. Por quê? Porque a gente não sabe lá qual que é a cabeça do nosso examinador, então é importante que a gente fique aí à margem disso, tá legal? Então, sempre que a gente tiver qualquer situação de indicação que sugeriria ou que seria necessário a lançar ali algum tipo de assinatura do contribuinte, do advogado, a gente vai indicar ali advogado seguido de reticências, sem que isso seja indicado de forma expressa, sem que seja feita a menção de forma expressa ao nome ali do examinando ou de qualquer pessoa, tá legal? Mais um ponto importante, quando eu falo para você que a gente não pode criar informações, quando tiver qualquer informação que seja necessária e que não seja não se tenha de forma efetiva, o próprio edital ele diz que nós devemos fazer ou informar o conteúdo seguido de reticências. Então, olha, por exemplo, quando eu vou fazer menção ao município, eu não sei que município se trata, especialmente na peça prática profissional. O fulano, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da tal vara, da Fazenda Pública, da comarca de... O examinador não trouxe para mim o nome da cidade onde aconteceu o problema. Eu não vou criar informação. E aqui eu já quero chamar a sua atenção para um detalhe. Quando o examinador, quando a peça prática profissional não trouxer para nós o nome do município, o nome do estado, eu vou fazer com que haja ali a informação seguida de reticências. Ou de reticências ou de 3x, como faz indicação aqui no próprio
edital, tá? Isso especialmente naqueles casos em que os dados forem legalmente exigidos ou forem necessários. Eu não posso endereçar uma ação sem que seja para uma dada comarca ou para uma dada subseção judiciária. Então, se o examinador não me deu a informação, eu vou fazer menção ali com reticências ou com 3 letras X, indicando que eu sei que precisa ter aquela indicação, mas eu não vou criar fato algum. Isso é que é importante, pensando nessa avaliação. E um detalhe, a partir do momento em que o examinador diga, olha, o fulano é um contribuinte da cidade X, do estado Y, eu vou indicar lá na minha peça, cidade X, estado Y. Tá? Quando a informação é trazida dessa forma pelo examinador, é dessa forma que a gente vai fazer constar. Então, não crie informações e não modifique as informações que o examinador eventualmente traga. Trate das informações com relação ao endereço, com relação a nome, com relação à localidade, da mesma forma como o examinador trouxe na sua questão. Se ele ficou omisso, se ele não abordou o tema, se ele ficou silente, você vai substituir a informação que é necessária por reticências ou por 3 letras X. Ou se ele criou uma informação chamando o estado de Y e a cidade de X e chamando o contribuinte de fulano de tal, você vai usar essas mesmas expressões na sua avaliação, na sua peça, tá? Vamos manter exatamente aquilo que o examinador usou para fazer menção na nossa peça processual, tá legal? Então a gente não pode fazer diferente disso. Tudo bem? Um outro ponto que eu separei para a gente abordar é, de acordo com o nosso edital, o que é possível ser usado. Pessoal, a nossa prova, que é uma prova prático-profissional, ela vai ser, você vai precisar e é permitido que você faça consulta a código seco. Você não pode trabalhar na sua prova prático-profissional com doutrina, com pesquisas jurisprudenciais. Então, a partir do momento em que a própria prova especifique no seu edital as condições para que isso aconteça, vamos jogar a regra do jogo. E quando a gente pensa nisso, eu tenho que trabalhar com a ideia de que eu não posso trabalhar com legislação, eu posso trabalhar com legislação que não tenha sido comentada, anotada ou comparada. Então, lei seca, código seco, VADMECUM, Constituição Federal, um Código Tributário Nacional, todos secos, tá? A utilização de códigos, inclusive aqueles códigos organizados, ou seja, aqueles códigos que são focados em determinada área, então Código Tributário Nacional, que tem lá um compêndio de legislação tributária, nós temos diversos no mercado que tem isso com qualidade, né? Então a gente pode usar qualquer um desses, desde que esses códigos não tenham índices que estruturam o roteiro de peça processual. Hoje, a grande maioria dos códigos que são comercializados para essa finalidade já são com esse objetivo. Então, eles, em regra, não trazem essa questão de estrutura. Mas se porventura você estiver trabalhando com código que tenha estrutura de peça nos índices ou algum tipo de referência, cuidado com ele. Eu sugiro que você não use, porque isso pode ser prejudicial para você lá na hora da prova, porque o fiscal pode constatar isso e pode tirar de você o código que você esteja usando. Hoje, nós temos aí, vou fazer menção a 3 códigos que são bastante utilizados para essa finalidade. Primeiro, o código que foi organizado pelo professor Rafael Matos, meu amigo, inclusive. Ele é um Código Tributário Nacional organizado, focado para isso. Então, é um código bastante interessante. O também organizado pela professora Josiane, tá? Então, ela também tem bastante informação e tem bastante conteúdo lá, remissão a súmulas, etc., de uma forma que o examinador permite, autoriza que seja usado, e também tem os das editoras que não são organizados por nenhum professor especificamente, por exemplo, o da editora Saraiva, que é um código compacto, tem o básico ali para você fazer a sua prova que pode ser usado. Então, Josiane Minardi e Rafael Matos são os dois que eu mencionei anteriormente, e também o da editora Saraiva, que eu conheço e pode ser usado a princípio sem nenhum tipo de restrição para isso. Também tem um outro código que eu lembrei agora, que é um da RT, é um código bastante interessante também, que serve para a nossa prova. Esses 4 aí acabam sendo as minhas sugestões. O que é importante é que você tenha um código atualizado nas suas mãos, um código o mais atualizado que você puder,
Rubens, eu tenho um do ano passado, mudou muita coisa? A princípio não, né? Mas pode ser que do novo tenha novas súmulas, a gente tem que acompanhar isso com cuidado, então verifica o código, vê se não teve muita mudança legislativa, né? Enquanto não tivermos uma reforma tributária decente, a gente não vai ter grandes mudanças no CTN e na Constituição Federal, mas é importante que para a sua prova você tenha sempre um código atualizado. Tá, beleza? Então, essa é a informação que a gente tem a partir disso. Então, esses códigos são essas possibilidades que a gente tem. Então, eu não posso ter índice que estude roteiro de peça, não posso ter código que trate de remissão de doutrina, jurisprudência, então códigos comentados, por exemplo, né, não podem acontecer. É permitido o uso de súmulas, enunciados e orientações jurisprudenciais que estiverem organizados em livros, tá, que não sejam que não tem estruturação de peça, lei de introdução dos códigos, lei de introdução de código que está lá embutido no código no vademecum, está permitido, instruções normativas que estejam nos códigos, índices remissivos, isso é muito legal usar, né? Vamos usar os códigos que tem índice alfabético remissivo ou índice temático, desde que eles também não estruturem peças, roteiro de peça. Exposição de motivos, regimento interno dos tribunais, resolução dos tribunais, utilização de marca-texto, ouço sempre isso. Pode fazer marcação com marca-texto? Pode. Pode fazer sublinhar? Pode. Pode fazer remissão a artigo? Pode. O que não pode é você fazer estruturação de peça, nem fazer remissão que vá além de mera indicação de artigo, tá? Vou ilustrar para vocês isso no próximo slide aqui, daqui a 2 slides, na verdade, já, mas você vai entender isso. Eu posso fazer marcação de texto sim, eu posso grifar sim, eu posso sublinhar sim, o que eu não posso é fazer remissão escrevendo institutos, nomes de institutos, conceitos, isso não pode acontecer, porque o examinador pode tirar o material do examinando, tá? Nada impede que nós façamos a separação do código através de clipes de papel, tá? Não tem problema nenhum. E usar separadores de código sejam fabricados por editoras. Então, não é aquela orelhinha que você cola, que você compra com post-it e vai escrevendo. Aquela não é permitida. O que é permitido é aquela orelhinha de código feita, impressa por editora, que é comercializada por todas as lojas de papelaria, acabam vendendo isso. Se você procurar na internet, você vai achar fácil esse tipo de remissão. Eu, particularmente, Rubens, não gosto, porque a convivência com código é tamanha que folheando ali você consegue se achar, mas tem gente que gosta. Nada a opor a isso. Isso não atrapalha. Se você vai te ajudar, pode usar, desde que você siga a regra do jogo e use essa que vem impressão, que já vem impressa da editora e que tem uma simples remissão ao ramo do direito à lei. É uma indicação da Lei 6.830, indicação de que isso aqui é um CTN, de que isso aqui é a Constituição Federal, para facilitar o manejo. Só. Não pode haver nenhum outro tipo de remissão que não a legislação ou ao ramo do direito. Isso é importante, tá legal? E ainda, lembrar que a remissão a artigo, isso aqui eu tirei do próprio edital, tá, gente? A remissão ao artigo ou à lei vão ser permitidos para referenciar assuntos isolados, ou seja, a partir do momento em que verificar que o examinando está ali tentando burlar as regras, ele vai poder excluir o material, tirar o material do examinando e sem prejuízo, inclusive, dele sofrer outras sanções em relação à sua própria prova, tá? Então, muito cuidado em relação ao que você faz de remissão. Nada impede que você faça a remissão dos termos que nós falamos aqui, mas você não pode ir além daquilo que o examinador coloca no nosso edital. E o que a regra, o examinador coloca como procedimento e material proibido, tá? Então, da mesma forma, códigos comentados, anotados, comparados ou que estruturem peças, não pode usar jurisprudência, não pode usar anotação pessoal ou transcrição, não pode usar cópia reprográfica, xerox de lei, xerox de material, xerox de apostila, não pode. Xerox de vademecum, não pode. Você tem que levar o vademecum impresso, bonitinho, lá comprado da editora, tá? Não posso usar marca-textos, símbolos, etc., como forma de estruturação de peça. Gasta o tempo que você faria estruturando peça estudando, não tem problema nenhum que você vai conseguir. Não fica criando ali pelo em ovo para te prejudicar e te atrapalhar na elaboração da sua prova, na realização da sua prova, tá? Eu não posso usar notas adesivas manuscritas, então, como falei, post-its, eu não posso, nem post-its em branco, e nem que tenham sido impressas pelo próprio examinando.
só aqueles post-its que sejam trazidos lá de editoras, tá legal? Ainda, não posso usar a utilização de editoras, mas que estejam em branco, tem que indicar ali a legislação ou o tema que ele refere. Não posso imprimir nada na internet e levar. Ah, mas teve uma alteração legislativa que meu vadimeco antigo não tem. Sinto muito, você não pode levar. Ou você pega outro vadimeco, pega outra legislação impressa, mas não adianta levar na internet e colocar lá no seu código que não vai dar certo, tá legal? Não pode levar informativo dos tribunais, porque tem conteúdo de informação jurisprudencial. Não posso levar doutrina, revista, apostila, calendário ou anotações, meu caderno, as minhas anotações aqui das aulas que você faz pelo YouTube com a gente, não pode ser levado na prova. Não posso levar dicionário, nem outro material de consulta. Não posso levar legislação comentada na data comparada, e nem súmulas, enunciados ou jurisprudências que sejam comentados, anotados ou comparados. Tudo isso é necessário você saber para que você não tenha prejuízo na elaboração da sua prova. Agora, sabendo disso tudo, como que eu quero fechar esse primeiro bloco aqui com você? A partir do momento em que você se proponha a ir para uma briga de exame de ordem, tenha na sua cabeça de que o maior concorrente seu nessa prova é você mesmo. Você não pode se sabotar. Se você se sabotar, você sabe onde o calo aperta. E a chance de a gente se prejudicar é muito grande. Cuidado. Não se sabote. Leia com atenção. Leia a questão com atenção. Leia a peça com atenção, porque tudo vai estar trazido lá. Você não precisa tirar 10 na prova da segunda fase. Você foi para a segunda fase, você não precisou de 100 pontos ou de 80 pontos na primeira fase. Bastou acertar na primeira fase 50%, no mínimo 40 questões. Para a segunda fase, a nossa regra é acertar 60% da prova. Você sabe que a prova prática profissional é separada em peça e questões, de forma que a peça vale 5 pontos e as 4 questões valem juntas, né, também 5 pontos, sendo no máximo 1,25 cada questão. Somando aquilo que você vai obter de peça com aquilo que você vai obter de nota nas questões, tem que atingir no mínimo 6 pontos. A sua OAB não vai ser mais vermelha se você tirar 6, ou mais vermelha se você tirar 10. É óbvio que eu quero que você vá bem na sua prova, mas entenda, a gente precisa jogar a regra do jogo. Você não vai para a prova para tirar 6, eu sei disso. Mas não se puna, não se cobre além daquilo que é necessário para a sua aprovação. E como que você chega lá? Estudando, se preparando e fazendo peça processual. Então é importante que nessa fase de preparação você entenda as peças processuais e faça essas peças processuais, treine, tá? É importante que você treine as peças processuais e a partir dali em que você a partir do momento que você vá treinando essas peças processuais, isso vai te trazendo retorno, vai te trazendo melhora na sua escrita e você com certeza vai conseguir êxito nessa prova mediante treinamento. Então, tanto treinando questões quanto treinando a peça processual é importante. É importante que você faça isso com muita atenção, com muito cuidado, para que você enxergue a sua prova, olhe a prova, leia a prova e consiga identificar, olha, aqui é uma peça tal, aqui as respostas são essas, e só vai conseguir responder na hora quem tiver treinado. Não é porque eu estou jogando praga, não. É que sem treinar não tem jeito. Uma vez eu tive um aluno, eu sempre conto essa história quando eu dou o curso de segunda fase, um aluno que era brilhante, ele já atuava na área, era um aluno nota 10, mas ele ia para a aula da aula do preparatório, assistia a aula e nunca me entregou uma peça. Nunca me entregou uma peça. E aí, chegou no dia da prova, ele matou a charada, pegou a questão, arrebentou nas questões, pegou a peça prática profissional, entendeu, enxergou a peça, qual era a medida cabível, enxergou todas as teses, mas ele começou a fazer a peça dele que foi extremamente prolixa. Ele começou a escrever, não tinha treinado. Tem uma limitação da peça, que é de apenas 5 páginas. Então, ele deixou de treinar e chegou na hora, quando ele foi para a 5ª página, ele acabou de escrever na 5ª página, ele sequer tinha começado o direito. Ou seja, ele entregou uma peça pela metade, obviamente não foi aprovado. Ele não precisava ter sido tão prolixo quanto ele foi. Faltou treinar. É importante que você treine para você ter o sucesso nessa sua segunda fase. Então, vai com calma, vai com atenção, tenho certeza que você vai conseguir
desde que você se prepare. As dicas que a gente vai trazer nesse curso, elas vão justamente ser bastante pontuais para isso. Elas vão ser pontuais para que traga para você aquilo que o examinador quer, aquilo que o examinador exige de um examinando de segunda fase. Então, seguindo aquilo que a gente vai falar aqui, tenho certeza que você vai conseguir o seu sucesso desde que você estude, leia o jeito material, faça as peças para você treinar e conseguir sucesso na sua prova. Tenho certeza que vai conseguir desde que você faça isso. Beleza? Então, eu fecho esse primeiro bloco nosso aqui, novamente com os meus meios de contato. Caso você queira falar comigo, eu estou à sua disposição sempre, tá bom? Manda mensagem, fala, Rubens, eu vi você lá no canal do Legal do YouTube falando da segunda fase e eu quero tirar algum tipo de dúvida ou estou aqui querendo me candidatar aí a integrar o projeto de mentoria, um projeto de acompanhamento com você e aí eu te passo todas as informações que forem necessárias, tá bom? Um abraço a todo mundo e a gente se encontra no próximo bloco onde a gente vai falar de um panorama geral das peças processuais. Até já, pessoal. Tchau, tchau.